Ao redor do nosso mundo existem vários tipos de monumentos impressionantes que deixaram vestígios de civilizações antigas. Temos no Egito, no México, no Equador, mas também temos no Japão. Quantas vezes nos perguntamos, como é possível que essas civilizações antigas, sem a tecnologia avançada que temos hoje, pudessem construir detalhes tão impressionantes? Outro exemplo são as pirâmides do Egito. Realmente eram tumbas, já que nunca encontraram uma múmia sequer em seu interior? E qual seria seu verdadeiro significado? Sabemos que tudo que não se pode explicar vira sarcófago, mas então tá bom, seria apenas isso? O mais curioso é que da mesma forma que outros lugares, existem locais no Japão repleto de controvérsias e mistérios. Locais que nem se pode entrar, mas o que teria nesses lugares onde essa entrada é proibida? E hoje falaremos sobre uma das obras únicas e mais misteriosas encontradas no antigo Império do Sol Nascente e seus grandes arquitetos do passado. Mas antes, confira sua inscrição no canal, se habilitou as notificações para receber todas, somente assim não irá perder nenhum vídeo, já que o YouTube só notifica quem eles querem. Ah, claro, me siga lá no Instagram que eu deixarei aqui no post fixado. Sejam muito bem-vindos, eu sou Wagner Souza e venham comigo navegar por este mundo arqueologicamente proibido. Para entendermos os enigmas e os mistérios do Japão antigo de maneira simples e objetiva, tenha em mente que ele é dividido em 3 períodos. O primeiro período é o Jomon, o que pode ser considerado a pré-história do Japão, uma época bastante extensa e esquecida da qual muito pouco se sabe. Os que viveram nessa época foram qualificados como caçadores-coletores e são considerados por arqueólogos como os precursores da cerâmica no mundo, com peças encontradas por volta de 6.000 a.C., embora recentemente descobriram indícios de que as cerâmicas já existiam. Curiosamente, foi durante este período do Japão que foram criadas as famosas figuras de humanoides conhecidos como os Dogon, da cultura Jomon. Lembremos dos Dogon, que são humanoides que muitos estudiosos de culturas antigas os associam com evidências de extraterrestres. Ah, e outro artefato se assemelha a eles. É algo nunca antes visto na arqueologia. O segundo período é o Yavoi, e se refere à Idade do Ferro, quando a metalurgia foi introduzida. Isso aconteceu por causa da influência chinesa que chegou à Coreia e atingiu todo o Japão. Nessa mesma época também aparece o cultivo de arroz industrializado. E finalmente o período Kofun. Ele significa tumba antiga ou túmulo antigo. Esse período ganhou esse nome por causa do grande número de túmulos megalíticos que foram construídos no Japão, supostamente nessa época. Os túmulos Kofun têm diferentes formatos. Os mais antigos são circulares, posteriormente surgiram retangulares e quadrados, porém o mais comum e surpreendente entre todos são os que possuem forma de buraco de fechadura. Como essas estruturas monumentais são genuínas do Japão antigo, gerou muita curiosidade e com ela muitas perguntas. Por exemplo, como, por que e para que fizeram tais obras com formatos diferentes? E claro, porque permaneceram cercados de mistério até os dias de hoje. Especialistas afirmam que essas construções serviram de túmulos para as pessoas mais influentes ou de status mais elevados do antigo Japão. São atribuídas à dinastia Yamato para que seus antepassados pudessem curtir seu descanso eterno. Evidentemente, os túmulos que foram estudados confirmaram essas teorias. No entanto, embora encontraram restos mortais dentro do Kofun, não quer dizer que foram construídos com esse propósito. Talvez as principais estruturas já existissem e muito tempo depois, a elite japonesa passou a utilizá-los como cemitérios. A mesma lógica pode ser vista no Antigo Egito. Sabemos que nunca encontraram múmias dentro das pirâmides. Ainda assim, posteriormente, as dinastias egípcias a usaram como sepulcros, inclusive construíram réplicas. Isso significa que teorias sobre o real propósito das pirâmides façam sentido, como por exemplo a teoria de que eram armazenadoras ou até geradoras de energia, ou seja, elas poderiam cumprir vários propósitos. Ou não,
Será que querem esconder a origem de seus reais construtores? O Japão megalítico está cheio de construções de pedra impossíveis para suas civilizações. Impossíveis considerando sua tecnologia e conhecimento da época, claro, conforme nos ensinaram. No entanto, nem é preciso ser especialista para ver claramente que elas são reflexo de um grande conhecimento desses povos na arte de manusear essas pedras gigantescas. É difícil compreender que os caçadores-coletores daquela época, sem meios aparentes, poderiam transportar, cortar, polir e até moldar rochas com resultados tão surpreendentes. Se não acredita, veja isso. Isso que você está vendo é conhecido como Masuda no Iwafumi. Você conseguiria moldar esse pedaço gigante de rocha de 800 toneladas em forma de uma nave espacial ou de um navio de rocha? Ou quem sabe esse megálito de 600 toneladas chamado Ishino-Roden? É inegável que isso só pode ter sido feito com alta tecnologia que ainda não sabemos. No período Kofun, ergueram e espalharam pelo Japão mais de 150 mil estruturas em forma de buraco de fechadura, incluindo algumas ilhas remotas, como a ilha de Nishino-no-shima. O mais importante é que todas as informações das estruturas de fechadura possuem uma estrutura megalítica em seu interior. Dentro temos um esqueleto de rochas que formam um dome megalítico, como podemos ver na região do Asuka, chamado Ishibutai Kofun. Se trata de um monumento composto por 30 rochas de granito sólido, perfeitamente distribuídos para formar um dome gigante. A maior pedra pesa cerca de 100 toneladas e compõe parte do telhado. O buraco de fechadura tem um dome em seu interior com as mesmas características do Ishibutai. Agora se pergunte, faz sentido que essas estruturas foram ocupadas somente mais tarde pelos governantes durante o período Kofun para assim servirem como sepulturas? Isso porque a finalidade original dos domens pertence a um período de tempo da história que preferem omitir. Estamos falando de milhares de anos antes do que se supõe, um tempo em que alguma grande civilização nos deixou essa maravilha colossal de pedra que sobreviveu até os dias de hoje. Após colocar a elite japonesa e seus pertences dentro dos domens, os megálitos eram soterrados sob toneladas de terra e de rochas para assim formar os túmulos. Foi isso que lhes deu esta forma original. Curiosamente, as datações sempre são realizadas considerando o conteúdo do túmulo e não a idade das rochas do dome original, que alegam serem impossíveis de datar. Interessante é que a mesma técnica de construção pode ser vista na Europa, especificamente na Irlanda, com o túmulo de Newgrange. Ele foi usado como uma metrópole para enterrar os membros mais importantes da sociedade. Isso ocorreu por volta de 3000 a.C., conforme as 14 amostras obtidas em seu interior e submetidas ao teste de carbono 14. Mas é muito provável que a estrutura seja muito mais antiga. Outro exemplo encontramos na cova de Menga ou Dômen de Menga, em Antequera, Málaga, Espanha. Está localizada dentro de uma grande área conhecida como os Campos dos Túmulos. Se trata de uma cova de pedra colossal e sua maior rocha pesa cerca de 200 toneladas. Tempos depois, ela foi coberta de terra. Curiosamente, existem muitos casos desse tipo na Europa e sua ligação com estruturas similares encontradas no Japão são mais do que surpreendentes. Agora pense, estamos falando do outro lado do mundo. No entanto, há um outro grande mistério por trás dos Kofun, que até agora não pôde ser resolvido. Isso porque as autoridades japonesas proibiram qualquer tipo de escavação do Kofun, sob o pretexto de respeitar seus antepassados. O que é muito honroso, mas quando se proíbe é porque não querem que saibamos a sua verdadeira natureza. Há pouca informação sobre os túmulos em forma de buracos de fechadura, porque os que puderam ser pesquisados foram os que somente foram saqueados no passado, e atualmente não permitem que nenhum seja aberto. O maior e mais importante deles é o Daizenho Kofun, localizado na cidade de Sakai, ao sul de Osaka. Ele tem 500 metros de comprimento e é composto por 1,5 milhão de metros cúbicos de material. O Daizenho Kofun está cercado por um lago artificial com um perímetro de quase 3 km e uma área de 65 mil metros quadrados.
Esse túmulo nunca foi escavado, mas em 1872 um tufão revelou a existência de uma pequena câmara onde encontraram algumas estátuas de terracota de homens e animais, junto com armaduras de ouro e uma espada de ferro. Embora não saibamos quem está enterrado naquela colina, oficialmente acredita-se ter sido construída durante o reinado do imperador Ninkotuteno, que viveu 109 anos, mas há controvérsias. Descobriu-se que o Daishin-ho-Kofun está completamente coberto com mais de 50 milhões de pedras brancas, o que levaria muito tempo e esforço para empilhá-las. E isso é o pouco que conseguimos saber sobre o misterioso complexo megalítico, uma vez que a Casa Imperial Japonesa prefere mantê-la intacta, não permite pesquisa, passagem ou muito menos acesso dos pesquisadores. E como disse, o argumento é garantir a paz e a santidade desta terra sagrada. Muitos dos Kofuns possuem um lago ao redor e seu acesso é estritamente limitado. Desse modo, essas ilhas preservam o que há de melhor na natureza, suas árvores, plantas e animais que não são encontradas em nenhum outro lugar no mundo. São lugares totalmente inexplorados, assim continuarão submersos no mais profundo mistério. Mas me conte aí tudo o que você acha nos comentários.